a gente olhou algumas fontes, Mekorot em hebraico, sobre o tema de Mashiach. E hoje a gente vai reforçar a nossa aula, até porque isso tem muita importância, que vai implicar em outros assuntos também, e vai envolver o nosso entendimento, digamos assim, do judaísmo atual. Bom, vamos começar então, voltando à questão do Mashiach. Mashiach é mencionado lá, Sanedrin, principalmente, a partir de 98, que é o número da página. A gente vai lendo, até chegar na página 99, aí vários sábios vão se manifestando e falando, vai acontecer tal coisa quando o Mashiach chegar, ou então, antes do Mashiach chegar, vai ter uma situação de caos, que filho não respeita pai, filha não respeita a mãe, a nora está contra a sua sogra, genro contra o seu sogro, e assim vai dizendo várias coisas lá. Damos uma expressão que o rosto da geração seria como o rosto de um cachorro, ou seja, pessoas realmente ruins. Mas quando chega mais no final dessa discussão, a gente vê então lá a opinião de Shemuel. Então, a Guimará, o Talmud, sempre coloca em pauta a colocação de vários sábios e diz aqui vai em contra do que estava falando Shemuel. Então, isso aparece lá em Masechet Sanedrin, aparece em Masechet Berachot e outras Masechtot do Talmud. O que disse o Shemuel? Shemuel era um sábio, já vivia na Babilônia, no século III, mais ou menos. Ele disse assim, olha, não há diferença entre o nosso mundo e o mundo da chegada do Mashiach, a não ser num ponto. A palavra no hebraico lá, Shiabud Malchuyot. E numa tradução literal, quer dizer algo como servir a estrangeiros, a reinos estrangeiros. O que quer dizer isso? Em outras palavras, que Israel, o reino de Israel, digamos assim, está conquistado por outros reinos. Então, quando a gente está numa situação que a gente está independente na terra de Israel, então, segundo o Shemuel, isso é a época do Mashiach. Isso é o que chama-se de Mashiach. Então, Mashiach representa essa independência para o nosso povo e a nossa própria liderança, nossa autogestão, nosso próprio país. Praticamente que vai ter as consequências próprias, discussões internas, mas tu está dentro do teu país. Então, essa é a visão que a gente tem justamente, que o Talmud dá sobre o Mashiach. Bom, como o Talmud ele é um livro de debate, muitas vezes fica em aberto certas situações. Então, entre os próprios sábios que tem o debate, tem uma diferença de autoridade entre um e outro. Então, nesse caso específico, entre o Shemuel, que falou, que a gente acabou de dizer, e a outra opinião aparece em nome do Rabi Yohanan. Um sábio diz, em nome do Rabi Yohanan, não, o contrário, que tudo aquilo que os profetas profetizaram de grandeza, de coisas realmente, vamos chamar, entre aspas, sobrenaturais, acontecerão na chegada do Mashiach. Enquanto o Shemuel está dizendo, não vai acontecer nada disso. O mundo vai continuar igual, somente a independência de Israel é que denota realmente os dias do Messias. Então, entre o Rabi Yohanan e o Shemuel, a autoridade do Rabi Yohanan é maior que a do Shemuel. Então, a gente poderia pensar, então, a Halachá não está igual ao Shemuel, está igual ao Rabi Yohanan. Mas acontece que aqui, o que foi falado, não foi o próprio Rabi Yohanan que falou, e sim um outro sábio, Rabi Hiá, dizendo o que estava falando. Não, aqui quem falou foi Rabi Yohanan. Tá, mas está no nome dele, ele que está dizendo. A gente não viu Rabi Yohanan realmente falar isso. Então, numa situação como essa, o Talmud diz, então agora aqui a Halachá está conforme o Shemuel. O Rabi Hiá não tem mais autoridade do que o Shemuel.
Então, quando a gente vai ler o livro do Rambam, Rabi Moshe Ben Maimônides, que vai decretar as halachot, conforme esse sábio, conforme aquele sábio, e vendo esses critérios que a gente está falando aqui, ele decreta lá no livro do Rambam, halachot melachim, dos reis, e diz, não, conforme falou Shemuel, não há diferença entre o nosso mundo que nós vivemos e o mundo da vida do Messias, a não ser nesse único ponto, que o povo de Israel não estará debaixo de outras da égide de outras potências. E que sim, a gente vai ser independente. Bom, então, dito isso, a gente vai ver, então, a situação atual que a gente está vivendo. Desde 1948, com a fundação do Estado de Israel, que é essa independência, então chegou no segundo Shemuel, é a era messiânica. Então, segundo Shemuel, está vendo, é de fato a era messiânica. É a era messiânica. Então, desde que o Estado foi fundado, até hoje, mais de 70 anos, estamos vivendo uma era messiânica. Então, não conforme falou a outra opinião que dizia que grandes coisas iriam acontecer na era messiânica, e sim estamos vivendo igual como falou Shemuel. Não, tudo vai continuar igual, e somente a diferença vai ser essa independência de Israel. Então, a pergunta fica, tá, mas aonde está o Messias, então, do povo de Israel, segundo essa opinião? Então, na atualidade, a gente vê vários grupos, vamos falar assim, de várias vertentes do judaísmo ortodoxo, judaísmo mais conservador, mais tradicional, judaísmo reformista, várias a cosmovisão desse tema de Messias. Como é que se dá isso? Bom, existe também um Talmud que diz, quando no Cântico dos Cânticos do rei Salomão, aparece ali 3 juramentos. Se lê quando lê o Cântico dos Cânticos, a mulher que seria a mulher do rei Salomão, 3 juramentos em relação às outras moças. Está lá no texto, que não despertem o meu amor enquanto está dormindo. Então o Talmud diz, por que 3 juramentos? E, logicamente, que o Talmud compara o Cântico dos Cânticos como o rei sendo o próprio Deus e a rainha que é representada pelo povo de Israel. Então tem aqui os 3 juramentos. Se os 3 juramentos, segundo o Talmud, seria que o povo de Israel não iria se rebelar contra as nações do mundo. Outra, que Deus, no caso, no juramento, ele não deixaria que as nações do mundo oprimissem demasiadamente o povo de Israel. E o terceiro juramento seria que a gente não iria para a terra de Israel em forma de muro. Ou seja, muros são aqueles pelotões de exército que vão andando para fazer uma conquista. Então, na época da Idade Média, Rashi e os seus netos, eram os sábios dessa época, os netos escreveram. E não tinha, nessa época, nenhuma mitzvah para o judeu qualquer de sair do seu lugar e viver na terra de Israel, tendo em vista esses juramentos. Então, olha o que diz o juramento, que a gente não ia se rebelar contra as nações do mundo, ou seja, que a gente só poderia voltar para a nossa terra com a anuência das nações do mundo. Isso foi escrito no ano 300 dessa era. E nunca se imaginava nisso, numa união do mundo todo. Passou séculos e séculos. E o que aconteceu? No nosso século, depois da Primeira Guerra Mundial, surgiu a Liga das Nações, para depois chegar no que a gente conhece hoje como a ONU, as Nações Unidas. E a ela, ou seja, a permissão dos judeus de terem um país, governações do mundo. Então, justamente como estava falando lá, aquele juramento, como consta também do Talmud, e que a gente só poderia voltar para a terra de Israel com a anuência das nações, como de fato aconteceu.
Então, a gente está vendo que muitas coisas foram acontecendo para demonstrar que esse momento que a gente está vivendo é, de fato, um momento grandioso. É um momento de que Deus, o Eterno, está realmente abençoando o nosso povo, está dando para nós todos a volta da nossa dignidade e a volta da nossa independência, do nosso viver do dia a dia judaicamente, principalmente na terra de Israel. Então, o que representa o Messias? Quem é o Messias? O Messias, como o texto diz, como a palavra diz, a palavra é Mashiach. Mashiach quer dizer alguém que foi untado, ungido em óleo, para exercer uma função. Um profeta, por exemplo, poderia ungir uma outra pessoa para ser profeta junto com ele. No caso de Elias, fez isso com Elixá, com Eliseu. Ou então o profeta poderia ser designado a ungir, a untar alguém em óleo para ser rei, principalmente para ser rei de Israel. Então, o ato de alguém ser ungido é o termo que se usa. Ele foi ungido para ser o rei de Israel. Então, quando se perde a realeza, quando o povo de Israel é exilado, se perdeu a realeza. Cadê a nossa realeza? Não temos mais. Aí vem justamente essa crença na chegada do Messias, que vamos ter alguém, novamente, que vai ser untado em óleo para exercer a função de quê? De governante de Israel, de rei de Israel. Então, o que se observava no passado, principalmente, era a questão de cada país virava um reino. Esse reino tinha um rei. Esse rei comandava aquele reinado lá. Então, a gente vê isso do ponto de vista da Torá, desde que o povo pediu para Samuel que a gente tivesse um rei, como os outros reinados, os outros povos, outras nações, foi aí que o Samuel falou com Deus e disse, olha, na verdade, eles não estão te recusando como profeta, estão me recusando a mim, como rei, o rei verdadeiro do povo de Israel. Mas já que era a vontade do povo, Deus disse, então vai, e vai ungir alguém para ser rei de Israel. Então, esse primeiro rei que foi ungido, que foi untado em óleo, foi o rei Saul. Então, a palavra no hebraico é limshoach, limshoach do verbo untar, do verbo ungir. Então, aquele que é untado chama-se Mashiach, chama-se ele de Mashiach. Então, o rei Saul, Mashiach, rei Davi, depois, Mashiach, rei Salomão, Mashiach. Todos os reis de Israel são Mashiach. Até uma rainha, Atália, também foi Meshihá, vamos falar no feminino, ela foi untada em óleo para exercer a função de chefa, de governante, de rainha de Israel. E a pergunta que fica, então, é a seguinte, nós temos que esperar que o Messias, quando chega, que ele vai ser rei de Israel? Bom, as nossas fontes, no Talmud, inclusive no Rambam, se fala especificamente de rei. Entende-se aqui o rei de Israel. Então, esse ungido, aquele que vai ser alguém que é untado para ser rei de Israel. E como ele deve ser? Deve ser descendente da linhagem do rei Davi. Passa pelo rei Salomão até chegar a ele. Ele é conhecido como Mashiach, aquele ungido, Ben David, da descendência de Davi. Então, durante a nossa história, principalmente nossa história, às vezes, que envolvia sofrimentos, vários pretensos messias surgiram, pretendendo trazer a libertação para o povo de Israel. E aqui está cheio da nossa história. A gente pode começar com o próprio Jesus, Yeshua, com os seus discípulos. Pensavam, eu sou o Mashiach do povo de Israel, vou salvar Israel. Depois o próprio Yohanan, Ramat Bil,
João Batista, que também, depois o cristianismo juntou João Batista com a história de Jesus e botou João Batista como num cargo menor, mas aqueles discípulos de João Batista acreditavam que ele que era o Messias de Israel. Tanto é que tem uma religião lá pelo Iraque, e agora, depois da guerra do Iraque, se espalhou um pouquinho pelo mundo, que eles reconhecem o João Batista como Messias. São chamados de mandeanos. Então, eles só acreditam nesse João Batista como Messias. E para eles, tudo é uma lavagem corporal numa mikve. Então, o que seria uma sinagoga para eles, na verdade, são lugares de mikve que eles fazem banhos várias vezes por dia. Esse seria o serviço que eles fazem a Deus. Mas partindo daí, vieram vários outros, que tentaram fazer com que fosse o Messias, o Machia do povo de Israel, mas nunca realizaram o que de fato se espera do Messias de Israel, que é aquilo que o Shemuel falou, que tenhamos, então, independência de Israel e que não seja mais escravizado, oprimido por uma potência estrangeira. Então, dentro desses vários falsos messias, muitos consideram o Bar Kokhba como também um falso messias, até porque há uma polêmica, uma discussão talmúdica entre o Rabi Akiva, que é um grande sábio, que estabeleceu, não, esse é o nosso messias, falando isso para quem? Para o Bar Kokhba. E outros sábios diziam, vai nascer gramas na tua barba e o Messias ainda não vai ter chegado. Dizendo, então, que aquele Bar Kokhba não era o Messias do povo de Israel. Bom, a gente vai até a nossa época atual. A gente passa por David Leroy, David Reubeni, Shabbatai Tzvi, Jacob Frank, até chegar no Rebbe de Lubavitch atual. Todos esses são falsos messias do povo de Israel. Porque todos eles pretendiam libertar, salvar o povo de Israel. Mas, depois eles morreram, e todos os seus discípulos criam. Tanto do verbo criar, como do verbo acreditar. Não, ele vai voltar. E quando ele voltar, ele vai realizar a tarefa que ele não realizou. Mas aqui fica a pergunta, mas o Rabi Akiva, que era um grande sábio, também ele errou? Também ele, quando falou, por exemplo, que o sábio lá, ou melhor, que falou que o Bar Kokhba era o Machia, e não era o grande sábio do povo de Israel, aqui a gente vai entender como o próprio Rambam também escreveu mais adiante. Disse, não, o Rabi Akiva não errou. Ele só viu que esse Bar Kokhba teve vitórias contra o Império Romano e estabeleceu um reino de Israel novamente. Que ano era esse? Era o ano 130 desta era. Para localizar um pouco cronologicamente, no ano 70 dessa era, houve uma revolta contra o Império Romano. Nessa revolta, o povo de Israel perdeu e o templo foi destruído. Ano 70. E assim se aumentou várias e várias opressões sobre o povo de Israel nesse período. Inclusive, os vários reis romanos tentaram mudar o nome da cidade de Jerusalém, tornando-a Hélia Capitolina, em homenagem às suas divindades. Isso causou uma amargura muito grande daqueles judeus que ainda estavam lá. E o Rabi Akiva era dessa época. E o Bar Kokhba também. Então, o Bar Kokhba, um homem corajoso, um homem forte, conseguiu reunir ao seu redor vários outros judeus e estabelecer uma força para lutar contra o Império Romano. E, por incrível que pareça, tiveram vitórias. E reconquistaram Jerusalém. O Rabi Akiva, entusiasmado, mas aqui foi o nosso Messias do povo de Israel. E aí foi cunhado várias moedas, já foram encontradas arqueologicamente, que aparece escrito ano 1
da redenção de Israel. Aí, do outro lado, Shimon, que era o nome do Bar Korbá, Nassi. Nassi quer dizer chefe de Israel. E assim várias outras moedas nesse mesmo sentido. Até que depois de 2 anos e meio, 3 anos, o Império Romano veio com muita força e aí derrotou e esmagou justamente esse pequeno império judaico do Bar Korbá, matando o Bar Korbá, deceparam a cabeça dele, levaram o cara como um prêmio até Roma, e aí então acabou esse último reduto, digamos assim, da independência judaica. Então, o Rabi Akiva, não é que ele errou, ele estava dizendo certo. Se a gente tem alguém, esse alguém consegue fazer a independência de Israel, esse é o Messias de Israel. Então, esse é o grande ensino do Rabi Akiva. Se no dia de hoje a gente tem o Estado de Israel, a função de reino de Israel, aquele que é chefe lá está na função de Messias. Está na função de Messias. Mas aí vem uma pergunta. Tá, mas o Messias não tem que ser rei de Israel? Essa aqui fica a pergunta. E a resposta está aqui que a gente está falando. A proibir Akiva não cobrou nada do Bar Korbá, nem se sua descendência era uma descendência do rei Davi. Segundo uma Guimará, uma parte do Talmud, dizia que ele era descendente de Herodes, não era nem do rei Davi. Mas, no entanto, ele estava no papel de dar essa libertação. Proibir Akiva disse: esse é o nosso Messias, Machia de Israel. Então, não obrigatoriamente, alguém tinha que passar pela cerimônia para ser o Messias. Já estava exercendo aquela função. E a outra, o próprio Bar Korbá, também se chamava de Nassi. Mas aqui tem um passuca, um versículo, anotem lá, Ezequiel 37. Ezequiel 37, versículo 25. Ezequiel 37, versículo 25. Ali fala, logicamente, temos que ver aquela os ossos secos que vão voltar para a terra de Israel, e depois o povo de Israel vai ficar num só reino, não vai ficar mais dividido em 2 reinos como era antes. A gente vai ter um só rei, ele considera como Davi, logicamente aqui o filho, o descendente de Davi. Mas nesse versículo 25, ele já não usa a palavra Melech para o Davi. Usa a palavra Nassi. Nassi Bahem Leolam. Então, que o Davi seria um tipo de chefe de governo para o povo de Israel. Ou seja, o descendente de Davi, um chefe de Israel. Então, a palavra Nassi, que a gente vê hoje, e até no passado, é alguém que está exercendo essa função de governar algo. Por exemplo, tinha o chefe das tribos, Nassi Shevet Yehudá, Nassi Shevet Naftali, Nassi Shevet Dan, e assim por diante. Nassi Beit HaKnesset, Nassi Beit HaMidrash, e hoje nós temos Nassi Hamediná, o chefe do Estado. O chefe do Estado. Então, a gente está vendo que, de fato, o profeta deixou a possibilidade de a gente não ter rei e ter, logicamente, uma questão de um chefe, um Nassi. Então, desde que o Estado foi fundado em 1948, e é um Estado parlamentar, temos lá a figura do Nassi, que é o presidente. Esse presidente delega a função de governar ao primeiro-ministro, que vai formar uma coalizão de governo para ele poder exercer a função e ter um governo dentro do Estado de Israel. Então, essas pessoas que estão no governo, tanto o presidente como ele delega o primeiro-ministro, exercem exatamente essa função de Machia de Israel, de chefe de Israel. Então, nós estamos vivendo, segundo essa perspectiva, uma era messiânica.
não baseada naquela era messiânica, cheia de coisas sobrenaturais, e sim de algo bem natural, mas que representa a mão de Deus pairando sobre o povo de Israel e, assim, a existência de um Estado próprio. Estado próprio. Então, isso vai implicar agora na situação dos jejuns. O profeta Zacarias, no capítulo 7 e 8, ele é abordado sobre a questão dos jejuns. Esses jejuns não eram estabelecidos pela Torá escrita, já que daqui a gente vê que a Torá oral já tem a sua prova de existência desde essa antiguidade. Havia o jejum do 4º mês, do 5º mês, do 7º mês, que foi a morte daquele governador Gedaliah ben Ahikam, o jejum do 10º mês, que tinha a ver justamente com a destruição de Jerusalém e do templo, na época do primeiro templo ainda. Então, qual foi a pergunta que fizeram ao profeta Zacarias, que é da época do retorno da Babilônia para a terra de Israel? Ainda devo continuar jejuando os jejuns do 4º, do 5º, do 7º e do 10º mês? Essa foi a pergunta feita ao profeta Zacarias, capítulo 7 e capítulo 8. No capítulo 8, vem a resposta que Deus dá ao profeta Zacarias. E ele fala ao povo e diz que Deus ia transformar esses dias de jejuns em dias de alegria e regozijo para o povo de Israel. Aí vem outra pergunta, mas quando? Na época do segundo templo, eles pararam de jejuar? Dá a entender que sim. Mas quando a gente lê, por exemplo, o Talmud, sobre a época do segundo templo, dá a entender que não, que eles jejuavam durante o segundo templo. Então, diz lá o Talmud, lá, quando jejuavam no segundo templo? Quando havia opressão contra o povo de Israel. Quando havia paz, eles não jejuavam. Então, por exemplo, na época que teve aqueles reis que castigavam Israel, como Antíoco, 1, 2, 3, 4, 5, que é Antíoco Epifânio, Antíoco de vários nomes, que eram reis depois de Alexandre o Grande, depois de Seleuco. Então, esses reis foram ruins. Jejuavam, com certeza. Quando veio a época dos Hasmoneus, dos Macabeus, que trouxe independência, a gente parou de jejuar. Então, a questão do jejum está relacionada também com a questão da independência de Israel, e não diretamente com o templo. Então, quando o templo foi destruído, e a gente perdeu o nosso reino, e a gente entrou para o exílio, que é a época do Talmud, do século II, século III, aí vem que a gente deve jejuar novamente, aí voltamos a jejuar novamente. E lá que está escrito. Até quando devemos jejuar? Então, o Talmud, lá no Tratado Rosh Hashanah, página 18. Hashanah 18. Então, ali fala sobre esse tema. Lá diz, então, que o profeta Zacarias traz as duas situações. Se tem paz, Sheyeh Shalom, é proibido jejuar. É uma época de regozijo e alegria. Se tem opressão, é obrigado a jejuar. E tem uma situação intermediária. Não tem nem paz, mas também não tem opressão. Aí ele diz, se quiserem jejuar, jejuem. Se não quiserem jejuar, não jejuem. Aí o Talmud continua nessa situação intermediária, mas nessa situação intermediária deve-se jejuar pelo menos de Shabeav obrigatoriamente. Então, na situação intermediária. Então, a pergunta fica que o próprio Talmud diz, o que é ter paz? O que quer dizer ter paz? Então, o Rashi, no comentário lá na própria Guimará, ter paz é quando a mão do idólatra não é forte quanto Israel. Então, novamente, estou dando aquela mesma situação lá. A gente tem aquela independência. Então, segundo o Rashi, já chegamos aqui nessa independência, então o fato de você jejuar já não cabe mais. Já não cabe mais. Essa versão e essa explicação que eu estou dando não é só minha, digamos assim, né?
Tem um grande sábio que pode procurar, inclusive, pela internet, chamado Ribi Yehudá Chelush. Chelush, o nome dele. É de origem do Marrocos. O pai dele era rabino, chefe de Natânia, uma cidade na Israel. O Ribi Yehudá Chelush é o filho. E hoje dá aula, também é chefe lá de Natânia. E já foi mais conciso do que o pai dele sobre essa questão. O pai dele insinuou essa questão, mas percebendo certo tipo de hostilidade, deixou um pouquinho aberto. Já esse, o filho disse, não. Inclusive, seria uma incoerência, segundo a palavra do filho, se você festeja Yom Ha'atzmaut, o dia da independência de Israel, se você festeja Yom Yerushalayim, o dia da unificação de Jerusalém, como é que você vai jejuar depois? Isso é uma coisa que não combina com a outra. O outro está feliz, o outro está triste. Quem está jejuando está dizendo, então, que não aconteceu nada. Então, se você está festejando, é sinal que você não deve jejuar. Então, logicamente, o judaísmo é uma religião, tem muitos dogmas, e sim de vários entendimentos, mas todos, lefi ha-halachá, conforme a halachá. Se alguém, ou até um sábio, emitir uma opinião que não bate com a halachá, então não é considerado. Então a halachá ela tem certa folga. Conforme esse sábio, ele diz isso. Conforme esse outro, diz aquilo. Conforme esse outro aqui, diz uma coisa mais diferente. Mas todos eles estão dentro do conceito de halakha. Se eu pulo para fora, eu estou fora do mundo de halakha. Então, isso não é considerado. Então, nesse nosso caso aqui, a gente está vendo que tem vários rabanim, praticamente que jejuam, esses jejuns, não levam em consideração Yom Ha'atzmaut, não levam em consideração Yom Yerushalayim, alegam, não, você tem que jejuar pela questão do templo, que não está reconstruído. Mas considero que não é a questão bem só da independência, e sim a questão do templo. Mas segundo essa outra que a gente está vendo aqui, sim, não. Vamos ser bem claro, se nós estamos vivendo uma época que você já tem Yom Ha'atzmaut, a independência, e você tem Jerusalém, então você não deve jejuar. Praticamente, se alguém me perguntar a minha opinião, eu posso dar depois. Mas, de aqui também a gente não vai exigir nada. Olha, façam assim, não façam. Vamos ler o texto. Vamos ver o que diz nossas fontes. Eu acho que eu devo jejuar, eu considero isso. Tá bom. Mas pelo menos vamos entender o que está sendo escrito, bora entender o que os sábios falaram, bora entender o que está acontecendo na atualidade. Então, o que a gente não pode pensar é que nada mudou nesses últimos 100 anos de história do povo de Israel, que não é verdadeiro. Por exemplo, a nossa comunidade judaica aqui em Belém. Os judeus começaram a aparecer aqui em Belém de uma forma mais aberta a partir do Império do Brasil. 1828, já se tem notícia de judeus andando aqui por Belém. Então, nesse período, era período de diáspora, de exílio. Antes, os judeus costumavam se esconder. Na época do Império, poderia ter outra religião, mas não poderia ter templos públicos dessa religião. Tinha que se reunir em casas fechadas, digamos assim. Só a partir da República é que se teve, então, acesso a ter templos públicos de outras religiões. Os que as sinagogas, em geral, documentação delas é a partir da República. E antes eram em casas particulares. Então, isso era uma vida de exílio. Mas quando chega no século XX, aí acontecem algumas coisas. Uma delas, que a gente não pode esquecer, é o Holocausto. Uma coisa nunca antes vivida de um tão pouco tempo, de muita mortandade, de muita catástrofe para o povo de Israel. Tivemos, sim, a Inquisição, que é uma coisa de longo tempo, que pode ter causado até muito mais males do que o próprio Holocausto.
mas nessa visão mais íntima entre o Holocausto e logo em seguida essa independência de Israel, aqui vai ter que entender o que é isso. A gente não pode fechar os olhos, não aconteceu nada, isso faz parte só de uma história de perseguição, foi só mais uma. Não, essa foi mais uma, mas foi uma que foi antes de algo grandioso. E ela, por si só, também foi algo grandioso negativamente, foi grandioso. Então, o que é isso? Então, nossas fontes dizem, lá no capítulo 38 de Ezequiel. O 38 de Ezequiel vai falar da guerra de Gog e Magog. A gente lê lá e vai dizer, Gog, Magog, que Deus está contra Gog, que esse Gog vai reunir vários povos, principalmente contra Israel. Contra Israel. E dá uso uma expressão lá, que ele vai vir como Shoah. Vai vir como Shoah. Shoah, a palavra Shoah, que é utilizada para o Holocausto, quer dizer uma nuvem negra espessa. Seria a palavra Shoah em hebraico. A gente vê que a palavra utilizada para o Holocausto representa o que está lá em Ezequiel 38. E vários sábios da nossa geração, como Mordecai Eliyahu, foi rabino-chefe de Israel, quem procurar pela Wikipédia, bote lá, Guerra de Gog e Magog. Vai aparecer em várias línguas, mas procura botar no hebraico. O hebraico a gente não sabe, digamos que a gente não saiba, vou botar a tradução, que não é tão certa, tão boa, mas vai dar para tu entender lá. E lá dentro ela vai comentar. Vai dizer, não, vários sábios enxergam que o Shoah, o Holocausto, foi a guerra de Gog e Magog. O Shoah foi a guerra de Gog e Magog. Então, se o Shoah foi a guerra de Gog e Magog, que vem depois da guerra de Gog e Magog? Chegada do Messias. E onde está, então, a chegada do Messias? Fundação do Estado de Israel. E cadê o Messias? Esse é o chefe de Israel. Primeiro lá quem foi o Ben Gurion. Depois Levi Strauss. Depois a Golda Meir. Assim, outros e outros e outros, até chegar no atual Bibi Netanyahu. Depois ele vai sair, vai entrar outro. Todos estão no papel de chefe de Israel, de ungidos, para exercerem a função de chefe de Israel. E qual é esse papel? Qual é essa importância? Então, a gente está vendo a guerra de Gog e Magog, ela representa, como está no livro do profeta Malaquias, lá no capítulo 3, lá no final. Lá está dizendo que Deus vai mandar o profeta Elias antes do dia temível e grandioso do Eterno. O que vai fazer o profeta Elias? Verreshiv leva a volta ao Banim, vai transformar o coração dos filhos para os pais e dos pais para os filhos. Você vai fazer voltar em Techuvá. Então, o profeta Elias representa justamente esse movimento de Techuvá. Olha o que diz lá o Malaquias. Que Deus vai mandar o profeta Elias antes do seu dia temível, para ele fazer essa Techuvá, para que Deus não venha e destrua boa parte do povo. Então, olha o que está dizendo o profeta. Se nós fizermos a Techuvá e voltarmos para Deus, então a guerra de Gog e Magog não acontece. E assim a gente pode usufruir da nossa redenção. Mas se nós não fizermos essa Techuvá, vai vir o dia grandioso e temível do Eterno. Que esse dia grandioso e temível do Eterno, como é falado no próprio Malaquias um pouquinho antes, e outros profetas, representa um dia de destruição, representa um dia de guerra e de mortandade. Então a gente não teve justamente a questão da Techuvá, teve que passar pela guerra de Gog e Magog. Então aquela destruição
aquela mortandade, querendo ou não, acabou fazendo com que depois surgisse o Estado de Israel. É algo tão estranho para a mente humana a gente ver essas atrocidades que aconteceram na Segunda Guerra Mundial contra os judeus, principalmente. Como é dito, os povos brigam por questão de terras, por questão de produção de umas terras, por questão econômica, tá sério, os povos brigam. Mas um povo brigar com várias partes do mundo e com outros países e ter uma preocupação particular, fora do contexto de guerra, não, eu tenho que matar esse povo aqui. Mas ele está guerrando contra ti? Não, ele está falando contra mim, mas eu tenho que matar ele. Então, isso é uma coisa que não tem explicação. Ah, mas ele matou os judeus porque vocês judeus eram ricos. Tem essa ideia que a gente ouve, né? Tá, mas então por que não fizeram isso na Primeira Guerra Mundial? Que também a protagonista era a própria Alemanha. A Alemanha brigou na Primeira Guerra Mundial, mas esse ingrediente judaico não estava lá. E esses judeus eram pobres nessa época? Não eram mesmo judeus ricos. Se é que tinha judeus só ricos. Você falar nos vários milhões de judeus pobres. Mas esse argumento de dizer, não, porque os judeus eram ricos, tá, mas fala na Segunda Guerra Mundial, na Primeira também não era, a gente vê que o fato não era esse. Então teve algo, entre aspas, de sobrenatural na busca de Hitler, seus comparsas, de matarem judeus como fizeram. Aqui tem uma passagem interessante. Como a gente sabe, quando a gente atravessa o Mar Vermelho, o primeiro povo que sai em luta contra o povo de Israel, quem é? Amaleque. Amaleque é o primeiro povo que sai em luta contra o povo de Israel. Aí, Deus manda avisa Moshe chama Yehoshua, Esbeharlano Anashim, escolhe para nós homens corajosos para lutar contra Amaleque. Aí Yehoshua faz isso, consegue derrotar, mas não acabar de vez, os amalequitas, e lá no final é dito que Deus vai fazer essa luta e que existe um Namão tentando segurar o trono divino, ou seja, tentando abaixar o trono divino para baixo, e que Deus então vai lutar continuamente contra os amalequitas. Então a pergunta é Yad Amalek, a mão de Amaleque. Olha essa gemátria, essa junção numérica, né, das letras. O que vai dar dessa palavra Yad Amalek? Então guarda lá os números. Yad, Yod é 10, Dalet é 4, é 14. Amalek, ó, Ain é 70. O Mem é 40, tem 110. O Lamed é 30, dá 140. O Kuf é 100, deu 240. Mais 14, dá 254. Então, Yad Amalek, a mão de Amalek, que quer destruir o reino do Eterno, o poder do Eterno, que é a luta que é falada lá continuamente, dá 254. Tá, agora, bora ver. Quem era o rei de Amaleque? De Amaleque é mencionado nas profecias aí de Bilam, que já semana passada que a gente leu, retrasada, fala o nome dele, Agag. Agag é o típico rei amalequita, é o título do rei de Amaleque. Na época do rei Saul e Shemuel, Agag, novamente, título do rei de Amaleque. Haman, da história de Esther, era Agagita, descendente de Agag.
E existe, na tradução da Torá para o grego, feita pelos sábios, que considera esse Agag o mesmo nome Gog. O mesmo nome Gog. Então, existe uma relação estreita entre Amaleque e Gog, da guerra de Gog e Magog. Então, a gente falou antes, segundo alguns sábios, a guerra de Gog e Magog foi justamente o quê? A Segunda Guerra Mundial, o holocausto do povo de Israel. E a gente viu aqui Yad Amaleque, a mão de Amaleque, da 254. Agora, bora somar no hebraico, quanto é que dá o nome de Hitler em hebraico? Como é escrito Hitler em hebraico? Letra Re, vale 5. Yod, vale 10. Tem 15. Aí vem um Tet. Tet vale 9. 15 e 9, 24. 24. Lamed é 30. Já dá 54. E Uresh, Hitler, com Uresh, vale 200. 254. Igual Yad Amaleque, a mão de Amaleque. Então, a gente está vendo daqui que, de fato, a gente não teve o merecimento de fazermos techuvá perante o Eterno, aí sofremos o dia temível e grandioso do Eterno. E Amaleque fez o seu papel. E pereceu, com muita tristeza, logicamente, muito do povo de Israel. E só depois desse evento que a gente teve realmente a possibilidade de que as nações do mundo, caso a ONU, fizesse uma votação e aprovasse a fundação do Estado de Israel. Se fosse feito antes da Segunda Guerra Mundial, provavelmente a Liga das Nações ia dizer não. Se fosse muito tempo depois da Segunda Guerra Mundial, a partir da década de 60 ou 70, provavelmente ia dizer não também. Então, como foi logo em seguida, e estava aquelas visões que se via daquelas pessoas saindo, por exemplo, dos campos de concentração, aquilo virou uma comoção mundial. E muitos votaram contra a fundação do Estado de Israel. Então, o que representava aqueles que sobreviveram era justamente o que o profeta falou no capítulo 37, os ossos secos, voltando para a terra de Israel. Então, a gente está vendo que, de fato, está se cumprindo, em nossa época, as profecias relatadas nos nossos livros, na Torá, no Tanar, na Bíblia, em outras palavras, está acontecendo hoje. Então, o que nós teremos a partir de agora? Tá bom, digamos que a guerra de Gog e Magog já aconteceu. Digamos que agora, Mashiach, já temos aí a era messiânica. Mas está muito debate. Quanto tempo vai demorar a era messiânica? Também está no mesmo tratado talmúdico, Sanedrim, a partir da página 98. Alguns sabem dizer que vai demorar 40 anos. Isso é baseado em versículos. O tempo que a gente passou lá no deserto era 40 anos. Outro vai dizer, não, vai demorar 70 anos. Porque a visão da vida de um rei em geral é 70 anos, como do rei Davi, do rei Salomão. Outro diz, não, vai durar 365 anos, que é tal do tempo de um ano divino. E assim vai as colocações dos sábios. Então, a era messiânica não é um tempo curto, pode ser um tempo demorado. Então, depois, sim, da era messiânica, é que a gente vai ter o que é chamado de Olam Rabá, do mundo vindouro. Então, olha a diferença aqui. Que o Shemuel falou que nesse mundo daqui e no mundo da chegada do Messias, a única diferença era a questão da fundação de um Estado, ou seja, de um reino de Israel. Isso quer dizer que todas as grandes profecias, os grandes eventos, vão ficar lá para o Olam Abá. Já a outra opinião, aquela que discordava do Shemuel, dizia, não, todos esses grandes eventos vão acontecer na era messiânica.
E do Lama Bárbaro não sabemos o que vai acontecer lá. Então, essa é a diferença aqui. Parece, a gente está vendo que está acontecendo de fato, como o Samuel falou. Então, a gente tem que agora agradecer bastante ao Eterno pelo seu presente, pela sua bênção, pela sua proteção que está dando ao nosso povo. E compete a nós, todos nós que temos, como é falado na Cerca de Meguilá, página 13, todo aquele que rechaça, que refuta a idolatria, é chamado de judeu. Então, todos nós aqui que rechaçamos a idolatria, temos sim que servir um único Deus, o Eterno, chamado de judeus. Então, compete a nós fazermos louvores ao Eterno, tentar influenciar ao máximo as pessoas ao nosso redor, para, como diz a lenda do Shabbat, aquela última oração, que geralmente tem nas Tefilot, Letaken Olam Bemalchut Shaddai. Temos que aperfeiçoar o mundo com o reino do Todo-Poderoso. Então, quando a gente consegue extirpar, tirar a idolatria do meio do povo, da humanidade, isso se dá, então, de fato, uma elevação muito grande da plenitude do entendimento do ser humano perante, principalmente, o seu Criador.